Falando nisso, tem uma geração que chegou agora, justamente dessa idade aí dos seus 20, dos seus 19 aos 24, 25 anos, que eles entraram numa história da hipergraça, né? Então, assim, eu não tenho pecado, porque Jesus já fez, porque ele fala assim, todos os seus pecados foram, né? Então, ele fala, não existe tempo do verbo. O tempo do verbo, ele não existe, presente, passado ou futuro. Sim. Então, ele se apega a isso e fala assim, oh, não tem problema. Né? Então, quando você olha isso, você começa a se assustar. Porque eu vim numa geração que, assim, olha, que na época, jogar bola na rua era pecado. Tocar guitarra na igreja. Tocar guitarra, nossa, bateria então, nem se fala. O demônio vinha. Demônio vinha. Não, porque vai lembrar os atabaques e não sei o que. Cara, para. Então, para que serve Salmo 150? Né? Para que serve? Tudo é para honra e glória, tudo seja de louvor a Deus. Tudo, né? Então, quando você vê a geração assim, não, isso não é pecado. Não, é pecado sim. Vamos deixar claro, é pecado. A questão é, você quer ser liberto do pecado? Você quer parar com o pecado? Porque a opção é tua, não é minha. E Deus dá o caminho, fala, Deus tem algo muito melhor para você. Sim, entendeu? Exatamente. Muito melhor do que o que você vive em qualquer que seja o seu pecado. Exatamente. Então, assim, essa que a gente chama de geração videogame, né? A geração videogame é assim. Se você pegar qualquer jogo aí de RPG, eles vão tentar por um caminho. Se eles viram que esse caminho deu errado, ele vai tentar o outro caminho. Senão ele vai tentar o mesmo caminho várias vezes. Eles acham que o caminho a Jesus Cristo é a mesma coisa. Então eu vou errar. Uma hora eu acerto. A hora que eu conseguir passar por isso... Não. Assim, ó, o caminho está aqui. Ó, o caminho é estreito. Segue esse caminho que vai dar certo. Né? Então essa geração de videogame só tem que entender o seguinte. Só tem uma linha, uma direção. É Cristo, é através do amor e através da obediência. Cara, eu já vi muita gente dessa geração falar assim, ó, eu sei de Cristo, eu sei que é isso, eu sei que eu tô fazendo errado, mas eu vou curtir, depois eu vou. E se nesse meio caminho, lapso aí de tempo eu morrer? Que a gente tá sujeito. Aí eu vejo lá no inferno como que eu faço? Exatamente. Então, é um risco, né? Mas eu acho, cara, que isso daí talvez... acho que eu não sei se eu posso ser ousado e falar que eu tenho certeza disso que eu vou falar agora. Mas eu acho que vem de uma geração que é muito rasa de Bíblia. Uma gente que não se preocupa em adquirir o conhecimento para viver aquilo e para compartilhar aquilo. Sim, eu concordo com você. Eu vou lembrar um pouquinho, né? Eu tinha escola bíblica dominical todos os domingos. Era 1h30 e tinha lição de casa no domingo, porque eu tinha como que é? As Olimpíadas Bíblicas que você tinha que estudar para poder passar e tal, você ganhava medalhinha e tal. Hoje, por exemplo, tem igreja que não tem mais nem escola bíblica dominical. Não estou criticando, cada um tem o seu pensamento e cada um, ok? Isso não é uma crítica. Mas como que eu vou pegar uma criança de 8, 9, 7 anos e explicar quem é Jesus para ela? Se eu lembrar na época de Pedro, né? Simão Pedro, discípulo de Jesus, ali foi formada a primeira igreja, né? O próprio Jesus falou isso. Então ele pega e fala que a própria casa é a primeira igreja. Então o que eu tenho que fazer? Para tudo. Se eu não tiver na minha própria casa uma igreja, eu como marido, não cuidar da minha esposa, não cuidar dos meus filhos, eu consigo ser igreja para outra pessoa? Então eu, pastor, se a minha casa é bagunçada, eu consigo ser pastor de uma igreja? Se eu não consigo nem arrumar a minha própria casa? Entendeu? Então assim, o conhecimento da palavra de Deus, esse movimento eu vejo ele muito forte nos adolescentes, nos jovens que estão dentro da casa de oração. Porque eles são eles são provocados, essa é a palavra, eles são provocados, por exemplo, a lerem a Bíblia a cada 6 meses. Pô, mas lê em 6 meses a Bíblia? Lê em 6 meses a Bíblia. Eric, quanto vai absorver? Assim, ler é uma coisa, estudar é outra. Sim. Então, assim,
como que é o conceito? Eles estudam, na média, 32 horas a Bíblia por semana. Fora a parte de leitura, eles estudam. Então, o que esse versículo aqui quer dizer para você? Vamos estudar. E aí, com isso, a palavra, como você acabou de dizer, a palavra se torna viva. Ela chama. Então, para mim, um versículo, naquele dia, diz uma coisa. Daqui a um mês, se eu ler o mesmo versículo, ele vai dizer outra. Para você, lendo no mesmo período, pode dizer outra coisa totalmente diferente. Não vai perder o contexto, como muitos fazem por aí. Né? Não vai perder. E aí, eles começam a servir. Os meus 2 filhos, eles fazem parte da Igreja Batista Central de Santo André hoje. E tem um menino que ele cuida de o nome dele é Marcelo, inclusive. Ele cuida de alguns adolescentes e eles fazem reuniões online semanais para estudar a Bíblia. Então, por exemplo, ele falou assim, nós vamos estudar Romanos. E é 2, 3 horas, eu vejo lá de vez em quando meu filho no computador, eles na costelinha lá, assim, nós vamos estudar Romanos. E arrebentam em Romanos. Tem escola bíblica? Tem escola bíblica, mas eles estão buscando algo a mais. Sim.